feito no nosso meio tem sido de forma sobrenatural. Nós estamos lendo a palavra do Senhor juntos, nós começamos um jejum de 40 dias juntos que vai até Pentecostes, e Deus ele tem nos ativado, Deus ele nos despertou há 2 anos atrás, e Ele tem operado com maravilhas e com milagres no nosso meio. E sabe, meus irmãos, nós precisamos dar continuidade naquilo que Deus Ele está fazendo nas nossas vidas. E para isso, esse jejum que nós estamos clamando ao Senhor, que nós estamos nos colocando neste lugar de abstenção de uma refeição, para clamarmos pelo reino dos céus nas nossas vidas, para clamarmos pelo reino de Deus na nossa igreja, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, aonde nós estivermos. Porque o reino dos céus, ele é incorruptível. Ele não se corrompe com as coisas desse mundo. Ele não muda conforme a nossa própria vontade, conforme aquilo que nós desejamos ou queremos. No reino dos céus existem valores, existem verdades que elas não mudam, mas elas duram eternamente. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse reino incorruptível, porque o centro da mensagem de Jesus foi sobre o reino dos céus. Quando Jesus ele vem ali em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus ele foi para a Galileia, ali após João ter sido preso, e ele começa a anunciar a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado, o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo. Então Jesus ele começa a trazer essa mensagem sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. E muitas vezes nós paramos e nós pensamos, assim como aconteceu com os fariseus e com os mestres da lei, que eles pensavam que o reino dos céus viria de uma forma física, de uma forma palpável, de uma forma que eles viriam a manifestação ali do reino, o rei vindo, todo pomposo, estabelecendo o governo dele na terra, colocando os seus soldados ali contra o povo de Roma, pois eram os romanos que estavam dominando ali naquela época, que ele viria e ele estabeleceria uma guerra e ele tiraria ali os romanos de Jerusalém e de Israel. Mas Jesus não foi dessa forma que ele estabeleceu o reino dos céus. E para nós entendermos mais sobre o reino dos céus, quando Jesus ele está falando assim: o tempo está próximo, arrependam-se, creiam no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Nós estamos falando não sobre um reino palpável, como eu falei com vocês, mas nós estamos falando sobre um reino que não é deste mundo e um reino que tem a ver com o tempo de governo estabelecido. Quando Jesus ele fala aqui sobre o reino, ele está falando sobre uma palavra grega chamada basileia, que tem como significado tempo. E esse tempo significa tempo de governo de alguém. Então, quando Jesus ele está falando assim, o reino dos céus está próximo, ele está falando, o tempo de governo de Deus está chegando. O tempo do governo do Senhor Deus está vindo. E por que Jesus ele falou isso? Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus ele está falando para o homem assim: dominem sobre as coisas dessa terra, sujeitai todas as coisas a vós, dê nome aos animais. O Senhor está falando ali para Adão, domine sobre todas as coisas. É um mandato cultural que o Senhor ele deixou desde o princípio para as nossas vidas, como uma comissão para nós, um mandato para as nossas vidas, de estabelecermos governos nessa terra, estabelecemos o governo de Deus, aquilo que Ele nos deixa como estatuto, aquilo que Ele nos deixa como um ensinamento. Porém, quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 3, vai falar sobre o quê? Sobre a queda. E na queda, meus irmãos, esse mandato cultural que estava sobre a vida do homem, o homem perde ele, por conta do pecado.
por conta do se afastar de Deus. E os teólogos vão falar que ali se inicia, então, o período do reinado do inimigo sobre a terra, o período das trevas. E quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vemos o ser humano, ele se corrompendo facilmente com tantas coisas, com murmuração, com prostituição, e vai vindo durante o tempo. Porém, quando se inicia esse período de reinado das trevas na terra, também se inicia o plano de redenção de Deus na terra, para libertar o povo, para trazer cura sobre o povo, para que o povo pudesse se voltar para Ele e adorar somente a Ele. E Deus deixa os mandamentos, Deus ele ensina para o seu povo sobre os sacrifícios que deveriam ser oferecidos. Porém, quando nós vamos lendo, nós vemos sempre o povo se corrompendo com as coisas do mundo, se corrompendo com os prazeres da carne. Mas esse reinado das trevas, ele para quando Jesus ele vem à terra e ele estabelece o governo de Deus. Jesus, com um plano de redenção perfeito, e o plano de redenção que Deus estabeleceu desde o princípio, tem o seu auge, tem o seu clímax em Jesus. E por isso que Jesus ele vem anunciando uma mensagem: arrependam-se, é chegado a vós o reino dos céus, é chegado a vós agora o tempo de governo de Deus. E esse tempo do governo de Deus está estabelecido sobre as nossas vidas, é para hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O governo que Deus deixou para as nossas vidas lá no início, lá em Gênesis, sobre dominem sobre todas as coisas, sujeitai todas as coisas a vós, é para o nosso tempo, meus irmãos. É para o nosso tempo. Por mais que o mundo ele se corrompa com tantas coisas, nós vivemos debaixo de um mandato cultural, debaixo da submissão de Deus, do reino dos céus, aonde nós não nos corrompemos com as coisas do mundo, mas nós transformamos pela renovação do nosso entendimento, que vem pela palavra de Deus. Nós não vivemos a cultura do mundo, mas nós vivemos a cultura do reino dos céus aqui nessa terra. Deus ele tem confiado uma missão à minha família da igreja de Picos. Em outubro nós estamos indo embora definitivamente para Picos, no Piauí, para assumirmos a igreja de lá. E ontem, enquanto eu orava a Deus, orando sobre essa questão da cultura, porque muitas vezes é uma barreira, existe uma barreira cultural na pregação do Evangelho. Eu falei: Deus, não existe cultura que possa resistir ao poder do Senhor. Não existe cultura que não possa ser transformada pela presença do Senhor. Nós não estamos aqui para estabelecer uma cultura de Ubatuba em Picos, no Piauí, por exemplo. Chegando lá falando caiçara e desejando que todo mundo fale caiçara. Nós estamos para levar o reino dos céus para aquele lugar, para que haja a manifestação de Deus, de curas, de milagres, do estatuto perpétuo dele, ali naquela terra, e vidas sejam alcançadas. Porque o maior milagre, meus irmãos, a ser visto e a ser vivido, não é um paralítico andar, não é um surdo ouvir, não é um cego ver, mas é vidas sendo salvas. Esse é o maior milagre que nós podemos ver. Amém? E eu quero abrir com vocês em Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus ele não vem com visível aparência.
O reino de Deus não vem de uma forma que nós podemos dizer, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá. Porque ele não vem com uma visível aparência, mas Jesus ele deixa um ensinamento que é, o reino de Deus está entre vocês. E se o reino de Deus está entre nós, meus irmãos, nós precisamos viver de acordo com os valores de Deus. Com os valores do reino. Quando você vai trabalhar em uma empresa, nessa empresa ela tem um estatuto, ela tem um termo de conduta que os seus colaboradores eles devem ter para que as coisas elas funcionem dentro dessa empresa. Amém? E quando você chega ali, a pessoa que é responsável por você, ela vai te passar quais são os valores da empresa. Qual que é a missão daquela empresa? Para que você comece a se adaptar às regras e costumes que tem ali. O reino de Deus, ele não existe de uma forma desorganizada, mas é organizado. E na organização do reino dos céus, existem os valores do reino. E esses valores que o Senhor ele deixa para as nossas vidas, são valores incorruptíveis, como a verdade, como o perdão, o amor ao próximo, o servir um ao outro, o amar um ao outro, a obediência. São valores que não mudam. E também o Senhor, ele deixa os propósitos dele. Qual é a finalidade do reino dos céus ele vir a essa terra? Por que o Senhor ele deseja que nós vivamos de acordo com um padrão do reino dos céus? E nós precisamos viver debaixo da submissão de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, nós nos submetemos a Ele e nós vivemos aquilo que Ele deseja. Então existe esses valores, existe esse propósito e existe essa submissão que nós temos que nos colocar. Eu quero que vocês vão comigo lá em Lucas, no capítulo 12. Sabendo que o reino dos céus está entre nós. Em Lucas capítulo 12, no versículo 32. Vai dizer assim: vamos ler o versículo 31 primeiro. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Versículo 32 vai dizer que agradou ao Pai nos dar do seu reino. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, vai dizer: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo, desta forma, é agradável a Deus, estimado por todas as pessoas. Agradou ao Pai nos dar do reino. Quem é pai vai entender quando você dá um presente para o filho, e o seu filho, ele se alegra com aquele presente, e ele faz festa com aquele presente que ele recebeu. Da mesma forma, e o Pai se alegra, e Ele nos dá do reino dos céus, e isso agrada a Ele, deixa Ele feliz, porque Ele sabe o valor que tem o reino, e o quanto que aquilo é precioso para as nossas vidas. Sabe, Deus ele não nos daria algo que seria ruim para nós. Deus ele não nos daria algo que nos faria mal. Mas o Senhor nos dá aquilo que é bom, porque Ele é bom. O Senhor ele nos dá aquilo que nos leva a conhecer a Ele, nos leva a ter intimidade com Ele, pois o desejo do Pai é que nós estejamos próximos dEle. E é por isso que Ele nos dá do reino dEle,
porque isso agrada dele. E nós precisamos nos apropriar daquilo que é nosso por herança. O Senhor, Ele dá para nós a paz que o mundo não pode dar. O Senhor, Ele dá para nós a alegria que o mundo não pode dar. É uma alegria incorruptível. É uma paz incorruptível. É nos momentos de dificuldade que você está passando, você parar e você saber que Deus está com você e você sentir paz no seu coração. É naquele dia que você está triste por certas situações que acontecem, mas quando você lembra que você tem o reino dos céus na sua vida, você se alegra. Porque como nós cantamos aqui, nós temos a satisfação no Senhor, nós temos a alegria no Senhor, e Ele preenche todo o nosso ser, com essa alegria, com essa paz. Então nós invocamos o reino dos céus. E como que nós invocamos o reino dos céus, meus irmãos? Como Jesus ensinou seus discípulos. Os discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus, Ele fala: então quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Nós nos apropriamos, nós entendemos, o reino dos céus está entre nós, as virtudes, os valores do reino, então nós clamamos: Senhor, que venha o teu reino sobre essa igreja, que venha o teu reino sobre a minha casa, que venha o teu reino sobre o meu trabalho, aonde eu estiver, ali está o reino dos céus. Por isso que a palavra de Deus vai falar o quê? Que nós somos embaixadores do reino dos céus. O lugar onde nós estamos representando aquele reino que nós pertencemos. Jesus falou: o meu reino não é daqui. Jesus também, quando Ele está orando ali em João, no capítulo 17, Ele está falando o quê? Pai, eles não são desse mundo, mas eu peço ao Senhor que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. O reino não é daqui, nós também não pertencemos a este mundo, mas nós estamos nesse mundo para a manifestação da glória de Deus, para levarmos esses valores do reino dos céus aonde nós estivermos. E nós precisamos nos apropriar, meus irmãos, do reino. E a palavra vai dizer o quê? Busquem em primeiro lugar o reino dos céus. O contexto dessa passagem está falando sobre preocupações da vida, das pessoas que se preocupam quanto aquilo ao que vestir, quanto aquilo ao que comer. E o Senhor fala assim: olhem para os corvos. Eles não ajuntam, eles não têm celeiro, mas para eles não faltam nada, porque eu sustento eles. Olhem para os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua majestade, se vestiu como eles se vestem. Quanto mais vocês, ó pequenino rebanho, eu não darei a vocês aquilo que vocês me pedirem? O Senhor, Ele conhece os nossos corações e Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, meus irmãos. E quando nós começamos a nos preocupar tanto com as coisas dessa vida, nós corremos somente atrás das coisas deste mundo. O trabalho, tanto que nós trabalhamos, se é 8 horas por dia, não nos satisfaz mais, nós precisamos de mais. Então nós começamos a estender mais o horário do nosso trabalho. Aí nós começamos a falar: esse mês não vai dar para pagar as contas, o boleto vai vencer, o que eu vou fazer? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? E o Senhor Jesus está ensinando: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As riquezas desse mundo, Deus, Ele pode acrescentar nas nossas vidas. Quando nós buscamos verdadeiramente aquilo que é de precioso valor, nós temos a maior riqueza. E não são as preocupações e os desejos desse mundo que nos corrompem. Porque conforme nós temos o reino dos céus, que é incorruptível, nós nos tornamos também pessoas incorruptíveis. Porque começa a fazer parte do nosso caráter, meus irmãos.
E é isso que Deus ele está tratando em nós, o nosso caráter, em termos um caráter aprovado, como o caráter do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Buscar o reino dos céus envolve esforço. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 11, 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Jesus usa duas parábolas ali para explicar o real valor do reino dos céus. Do tesouro escondido, daquela pérola preciosa, que aqueles homens, quando encontraram, aquele homem quando encontrou aquele tesouro escondido, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha, para comprar aquele campo que tinha aquele tesouro precioso. Aquele homem que ajuntava ali pedras preciosas, quando ele encontrou aquela pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha, a fim de comprar aquela pérola preciosa. O quanto que nós estamos nos esforçando para alcançarmos e nos apoderar do reino dos céus. O que nós precisamos deixar para trás, não que não seja de grande valor na sua vida, aquilo que você precisa deixar para alcançar o reino dos céus, mas é você entender que aquilo que você está buscando é mais precioso do que qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa nessa vida. Então eu me esforço. Mas tem que fazer jejum pelo reino. Eu vou passar fome. Vai bater a tonteira. Eu vou ficar tonto. Posso desmaiar. Meus irmãos, o jejum ele não mata dessa forma assim, 8 horas por dia. Jesus ele jejuou 40 dias. Depois ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas eu preciso vir na vigília que vai ter para poder me apropriar do reino dos céus. Nós fazemos, acho que vigília 2 vezes no ano, ou 3 vezes no ano, algo assim. Se nós não estamos dispostos a sair um dia da nossa casa para podermos buscar ao Senhor de madrugada, nos esforçarmos para nos apropriarmos do reino dos céus, a deixarmos um pouco de lado o nosso sono, o nosso comodismo, para nos apropriarmos desse reino, meus irmãos, nós não estamos dispostos a alcançar aquilo que é de precioso valor. Deus, Ele tem mais para as nossas vidas. Deus, Ele tem muito mais, mas nós precisamos nos esforçar. Jesus, Ele já ofereceu o sacrifício e Ele pagou o preço para nós sermos livres e libertos e alcançarmos nele todas as bênçãos espirituais. O que nós precisamos fazer, como o pastor André falou no vídeo, estarmos dispostos. O quão disposto você está a buscar o reino dos céus? A acordar 20 minutos mais cedo para poder ler a palavra de Deus? A separar um momento do seu dia para ter verdadeiramente um tempo de oração a Deus? O Senhor, Ele quer que estejamos alinhados com Ele, meus irmãos. A palavra, ela parece ser dura, e ela é dura, mas é para correção, e o Pai corrige aqueles que amam. Amém? Sabe, eu quero contar um testemunho para vocês rapidamente. Meus pais se converteram, eu tinha 6 anos de idade, porém aos meus 13 anos eu comecei a querer viver um sonho de ser jogador de futebol. Então, correndo para cima, para baixo, fazendo viagens para fora, para poder ser jogador de futebol, buscando ali. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, não que eu deixava de vir nos cultos aos domingos. Eu não deixava de vir aos cultos aos domingos. Mas eu não tinha relacionamento com Jesus. Eu não buscava relacionamento com Deus.
Quando eu lembro uma vez que uma irmã me ligou e falou assim: Jonathan, você não vem na rede de adolescentes? Eu falei assim: ô irmã, olha só a minha ignorância, meus irmãos, e como meu coração estava afastado do Senhor. Eu falei para ela assim: ô irmã, salvação é individual. A salvação é individual. Eu tô aqui, tô em casa, tô fazendo minhas coisas. Quão duro que eu fui com aquela irmã. E sabe, meus irmãos, quando eu estava com 18 anos de idade, dos 13 aos 18, 5 anos, eu estava longe de Deus. Mas com 18 anos de idade eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava para começar ali um campeonato de futebol, um jogo em uma quadra. Eu estava no time e havia outro time adversário. Quando o juiz ele apitava para começar o jogo, o time adversário eles viravam demônios. E esses demônios eles começaram a correr atrás de mim. Então eu me escondi no banheiro, eu me escondia nos lugares daquela quadra, porém eles estavam me cercando. Então eu corri para fora daquela quadra e eu comecei a correr, e eles estavam se aproximando de mim, e correndo, eles se aproximando. De repente eu vi uma escada que levava até os céus, e lá no alto tinha algo que brilhava muito forte. Muito forte. E eu sabia no meu coração que aquele lugar ele levava até a Deus. E eu comecei a correr para subir essa escada que levava até os céus. Porém, quando eu começava a subir, eu escorregava e descia. Eu começava a subir, eu escorregava e descia, e os demônios chegando atrás, eu comecei a ficar desesperado. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, como que eu subo? E Ele falou assim: você precisa subir de joelhos. Então, colocando meus joelhos no chão, eu fui subindo. Eu fui subindo e aqueles demônios, eles ficaram para trás. Então eu acordei. E meus irmãos, quando eu acordei, a minha vida, ela mudou radicalmente. Radicalmente. Eu entendi: Senhor, esse sonho aqui de ser jogador de futebol, eu deixo ele, eu renuncio ele, eu deixo para trás. Se isso tinha algum valor na minha vida, eu estou abandonando hoje, porque eu quero encontrar aquilo que tem um real valor. E eu comecei a buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a justiça. E eu comecei a ver, meus irmãos, as demais coisas sendo acrescentadas na minha vida. Nós precisamos nos esforçar. Não foi fácil? Não, não foi fácil. Foi difícil, é difícil, mas a cada dia eu esmurro o meu próprio corpo, a fim de alcançar o chamado celestial daquilo que Deus ele tem para a minha vida, porque nós precisamos nos esforçar, amém? Aqui no versículo 32 vai falar assim: não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Sabe, a palavra de Deus, ela está nos ensinando aqui que nós devemos ajuntar o nosso tesouro no reino dos céus. Amém? E vender os nossos bens e dar aos necessitados é um dos valores do reino dos céus. Porque aquilo que o Senhor ele está deixando como um ensinamento, talvez não é que você vai vender suas propriedades, o seu carro para dar para alguém. O que você pode dar para uma pessoa hoje, não esperando algo em troca? O que você pode dar para alguém hoje? Porque nisso mostra que você tem um coração generoso. Porque buscar as coisas desse mundo e as riquezas dessa terra pode nos levar a sermos gananciosos. E a ganância, ela traz morte para a alma. Mas o valor do reino dos céus é um coração generoso. E ser generoso é você dar para alguém algo, não esperando algo em troca. O que você pode entregar para alguém hoje? Conhecimento? Dinheiro? É comida?
O que você pode entregar para aquela pessoa que você não tem intimidade com ela, mas que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração, que você não espera nada em troca? Um coração generoso se entrega no servir ao Senhor. Porque quando você está servindo ao Senhor, você está servindo ao seu próximo. E ao servir ao seu próximo, você não está esperando algo em troca do seu próximo, mas você deseja manifestar o amor de Deus, a compaixão de Deus. Quando você serve na igreja, você não espera reconhecimento de pessoas, porque a sua recompensa e o seu tesouro não está com as pessoas, com os pastores, com os líderes da igreja, não. O tesouro que você está juntando está no reino dos céus. Está nos céus. E é esse o tesouro que a palavra de Deus ela está nos ensinando a juntarmos. Nós não estamos fazendo para Deus, meus irmãos, esperando que a gente venha a ser reconhecidos na cidade de Ubatuba, que a gente venha viver aqui, uau, todos conhecem, por onde você passa, lá, o pregador famoso, ou então, nossa, aquele irmão, ele é cristão, olha como ele serve na igreja, que seja um exemplo para outras vidas, mas não que isso traga orgulho no seu coração, no meu coração. Porque se o valor do reino dos céus é ter um coração generoso, a humildade também é um valor do reino dos céus. Se humilhar perante o Senhor também é o valor do reino dos céus. E Jesus, ele ensinou isso. Quando Jesus, ele chama aqueles discípulos e ele pede para trazer água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando os discípulos começam, o Pedro, ele fala para Jesus, Jesus, que o Senhor não faça isso comigo. Quem sou eu para que o Senhor lave os meus pés? Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, se eu não fizer isso com você, você não vai ter parte comigo no reino dos céus. Olha o ensinamento que Jesus ele está nos deixando. Jesus, ele está nos ensinando a servirmos a Ele com todo o nosso coração. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogue ao Senhor da seara para que envie os trabalhadores. E o Senhor, ele vai mandando os trabalhadores. Mas nós precisamos estar dispostos, meus irmãos, a vivermos isso de forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. E qual é o propósito de nós trazermos o valor do reino dos céus? É que todos reconheçam o governo de Deus. Sabe, no mundo de corrupção que nós vivemos, muitas vezes nós podemos pensar assim, quem tem os filhos pequenos, meu filho ele não vai para a faculdade, porque a faculdade hoje é perdição. Eu vou ensinar ele de uma forma em casa que ele vai ser uma pessoa boa profissionalmente, mas ele não vai para a faculdade. Mas você viver o reino dos céus e com os valores do reino dos céus na sua vida, não é você se ausentar do mundo, como Jesus ele orou e ele falou. Mas é você ter algo cravado no seu coração sobre o reino dos céus, da presença, do poder, do valor, daquilo que é incorruptível, que o que acontece ao seu redor não te corrompe, mas você leva a salvação aonde você está. Se no seu trabalho as pessoas estão roubando, você vai começar a roubar porque todo mundo rouba? Aquela frase que toda mãe fala, você não é todo mundo? O que o Senhor, Ele está desejando fazer no lugar aonde você está inserido hoje? Deus, Ele pode te usar no seu trabalho hoje. E talvez você não vai chegar lá gritando, subindo em cima de um banquinho e falando, arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegado o reino dos céus. E começa para as pessoas. Mas é através das suas atitudes. É através daquilo que você não se corrompe. Você mostrando os valores. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim assim, cara, no meu trabalho, muitas coisas erradas acontecem ao meu redor. E lá o supervisor chegou para ele e falou assim, olha, você é a pessoa que não faz as coisas erradas.
E ele falou assim: porque aquilo que eu vivo não permite com que eu faça as coisas erradas. E ele se torna luz no trabalho, ele se torna sal no trabalho. Porque as pessoas, quando estão passando por uma dificuldade e precisam de algo, vão até ele. É dessa forma que Deus ele deseja com que nós venhamos manifestar o reino dos céus, aonde nós estamos inseridos. Amém? E o que Deus ele também nos ensina, e eu quero abrir com vocês, em Lucas, no capítulo 14, versículo 25, para nós encerrarmos. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Que diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Palavras duras de Jesus para as nossas vidas. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que amar mais o seu pai, amar mais a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem quiser vir após mim tem que renunciar. Quando um de vocês não renuncia tudo o que pode ser renunciado, não se torna discípulo de Jesus. Para sermos discípulos de Jesus e a vivermos de acordo com os valores do reino dos céus nessa terra, é necessário renúncia, meus irmãos. Renúncia. Deixar de fazer algo por amor a Jesus. Deixar para trás certas coisas que nos levam para longe de Jesus. Amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Ser discípulo de Jesus é você caminhar com Ele. E aonde Ele te direcionar para ir, você vai. É você ouvir a voz dEle todos os dias. Quando aqueles 2 discípulos caminhavam com Jesus ali no caminho de Emaús, Ele vem, Ele traz ensinamento para os discípulos. E esses ensinamentos que Ele traz para os discípulos, chega a certo ponto, que aí Ele fala assim: ó, discípulos, eu estou indo para cá, vocês estão indo para lá. E os discípulos falam: não, vem com a gente. Vem com a gente. Então, tá bom, eu vou junto com vocês. Então Jesus ele vai junto com os discípulos. E quando eles estão à mesa, e Jesus ele parte o pão, ali Jesus desapareceu. E eles entenderam, era o Senhor Jesus Cristo. Os olhos deles se abriram. E aqueles discípulos eles falavam: por acaso o nosso coração não queimava enquanto Ele nos trazia ensinamento? Eles reconheceram o Senhor Jesus quando os olhos deles foram abertos. Jesus, Ele está caminhando conosco, mas tantas vezes nós não estamos percebendo, meus irmãos, e nós estamos indo no caminho, nós estamos avançando, nós estamos servindo no ministério, mas existe um lugar mais profundo, que é onde os nossos olhos eles se abrem, e nós entendemos o valor do reino dos céus, a manifestação como propósito desse reino aqui nessa terra, e nós nos submetemos à vontade de Jesus, para vivermos os planos e os propósitos dEle. Porque aqueles discípulos, quando os olhos deles se abrem, eles vão até os outros: o Senhor Jesus ressuscitou. Vamos para Galileia, vamos todo mundo para Galileia, porque Jesus, Ele falou que Ele iria para Galileia. E naquele momento na Galileia, Jesus, Ele traz ensinamentos ali a mais para os seus discípulos. Ele passou mais algum tempo junto com os seus discípulos, aqui nessa terra, até a ascensão dEle aos céus.
E Jesus falou para os seus discípulos: fiquem reunidos, até vocês serem revestidos de poder do alto. Então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, que venha o reino dos céus e que seja feita a vontade de Deus. O reino dos céus é paz, alegria e justiça no Espírito. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor, Ele nos ungiu para anunciarmos as boas novas, para declararmos as boas novas a todos os povos, levarmos cura, libertação. E nós entendemos, o reino dos céus está em mim. Eu sou embaixador do reino dos céus. O Senhor, Ele me constituiu como reino e sacerdote para fazer a diferença aonde eu estou, para que vidas elas sejam salvas. Se você crê no seu coração nessa palavra, que o reino dos céus está neste lugar, que nesse momento comece a falar com Deus. O reino dos céus está em nós. Comece com as suas palavras a falar ao Senhor Jesus aquilo que você precisa renunciar, por exemplo, para viver o plano dele. Aquilo que você precisa, que tem muito valor na sua vida, mas que você precisa renunciar a fim de conquistar algo mais precioso. Para nós conquistarmos o reino dos céus, tem coisas que nós podemos fazer, como oração, jejum, leitura da palavra, clamar ao Senhor. E o Senhor, que conhece os nossos corações, Ele vem com o poder dEle e Ele nos dá do Espírito Santo dEle. Porque pode um filho pedir a um pai um pão e o pai dar uma pedra? Quanto mais o Pai que está nos céus lhes dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Nesse momento, começa a pedir para que venha o reino do céu sobre este lugar. Eu oro ao Senhor, Deus, e eu peço a Ti que o Senhor venha, ó Deus, com o Teu reino sobre este lugar. Senhor, o Teu reino, Ele é invisível. O Teu reino não é daqui, Senhor, mas existem manifestações, ó Pai, do Teu reino, que tornam, Senhor, visíveis, como curas, como milagres, como transformação de vidas, ó Pai. E eu peço a Ti, Senhor, nessa manhã, ó Deus, de acordo, ó Pai, com aquilo que nós precisamos, Senhor, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha com o Teu reino, Senhor, e o Senhor gere transformação, que o Senhor libere cura, ó Deus, sobre as nossas vidas, para todos aqueles que estão precisando de cura, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua verdade, Senhor, ela esteja em nós e que possamos caminhar de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que os nossos olhos possam se abrir, ó Deus, para entendermos os valores do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. A não caminharmos, Deus, por aquilo que vemos, Senhor, mas a caminharmos por fé, Senhor. Caminharmos, ó Deus, crendo em Ti, Deus, e sabendo, Senhor, que em Ti tudo nós podemos, ó Pai. O Senhor se alegra em nos dar do Teu reino, Senhor. Que haja nas nossas vidas também, Deus, a alegria em pertencermos, Senhor, ao Teu reino. Um reino, Deus, que é incorruptível, um reino que é inabalável, um reino, Senhor, que não muda conforme as coisas desse mundo, Senhor, mas é um reino que permanece, ó Pai, para sempre. Por isso eu peço a Ti, Deus, abra os nossos olhos, Senhor, nessa manhã. Faça os nossos corações arder, Espírito Santo, assim como daqueles discípulos no caminho de Emaús, Senhor. Que os nossos entendimentos agora, os nossos pensamentos agora, Senhor, comecem, ó Deus, a fluir, ó Pai, a Tua presença. As nossas preocupações com as coisas dessa vida, Senhor,
que possamos entregar ao Senhor e confiar sabendo que o Senhor está cuidando de tudo e que o Senhor nos guiará, Espírito Santo de Deus, a fazermos aquilo que é necessário fazer para que todo problema seja solucionado. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, a paz, a alegria, Senhor, a justiça do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais do Teu reino, Deus, e conhecer aquilo que ainda nós não conhecemos, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Obrigado pela manifestação da Tua presença. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Que haja a manifestação do Teu reino nas nossas casas, nos nossos trabalhos, Deus. Que possamos nos lembrar sempre que o Teu reino está entre nós. E que os valores, Senhor, do Teu reino, Senhor, venham ser manifestos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E que as pessoas reconheçam que só o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, para encerrarmos aqui, Pai, eu quero orar, Jesus, a oração que o Senhor ensinou para os Seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém e amém. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe. Que vocês possam viver a plenitude daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Uma ótima semana. Cumprimento o irmão que está com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Ótima semana.